semana que eu voltei no psiquiatra e eu vou contar pra vocês se eu vou finalmente terminar o meu tratamento ou não. Vamos lá conferir esse vídeo. Oi gente, eu me chamo Joyce, sejam bem-vindos de volta a esse canal. Aqui nesse canal eu falo sobre a minha experiência com a depressão, com a ansiedade e todo o meu processo de autoconhecimento e o que eu tenho aprendido aí nessa jornada. Se você gosta desse tipo de conteúdo ou tá passando, ou convive com alguém que tá passando por depressão, ansiedade, esses vídeos podem te ajudar, fique à vontade aí no canal. Pode maratonar os vídeos do canal, se inscrever no canal também, né, se você se interessar, e deixar o like aí nos vídeos pra mostrar pro YouTube que meu conteúdo é relevante. Eu completei um ano de tratamento em março, mas eu completei um ano de uso do Desdul, que é meu antidepressivo atual, em abril agora, né? Então a gente ia começar a desmamar a medicação. Desmame da medicação é quando você começa a parar, a descontinuar, né, o uso da medicação, porque você não pode parar de uma hora para outra, né? Você não é igual ao antibiótico, né? Você tá tomando, daqui a pouco aí você para determinado dia. Não, você tem que ir diminuindo a dosagem até você finalmente parar, pro seu corpo começar a acostumar aí com a falta do medicamento, para você não ter uma pane, né, geral aí na sua cabeça. Então, por isso que você não pode parar de tomar assim do nada, né? Sempre com acompanhamento médico. Uma semana antes de eu ir no psiquiatra, voltar lá e receber a grande notícia de que eu ia parar de tomar medicação, eu tive dois episódios, na verdade, de crises de ansiedade. Eu saí do trabalho em um dia, não sei se foi numa quarta ou numa quinta, e eu tive 3 crises de ansiedade. Foi uma no trem, uma no ônibus e uma quando eu cheguei em casa. E só quando eu cheguei em casa que eu relaxei mesmo e deixei ela fluir, né? A crise fluir, vamos dizer assim. E porque no ônibus e no trem eu preferi me segurar pra ninguém perceber e eu não entrar em pânico também, porque eu tava sozinha. Quando eu cheguei em casa, meu marido tava em casa, aí eu relaxei e tal. E consegui, né, me controlar. Mas aí eu fui tentar fazer as coisas mesmo depois da crise e eu fui... Na verdade, eu tive mais do que 3, né? Eu tive 3 crises durante esse período e depois, quando eu tava em casa, eu fiquei assim muito agitada e tive uma crise ruim aqui, né, no quarto. Eu tava mexendo no computador e aqui vieram os sintomas mais fortes, né, que eu fico com os braços e pernas meio moles, assim, com sensação de desmaio e uma sensação de falta de ar, né, porque você não tá com falta de ar na verdade, uma sensação de falta de ar muito grande, parecia que eu não tava conseguindo respirar e o meu marido logo veio e me acalmou e tal. E aí eu, né, recorri ao Rivotril, que é o meu remédio que é bom, né, pra ansiedade, que eu tomo umas 4 gotinhas e fico bem. Aí eu tomei as 4 gotas e fiquei melhor. Só que aí eu, né, fiz a janta e fui logo dormir, porque eu não queria ficar me sentindo mal, eu tava agitada. Passou, no outro dia eu estava no trabalho e foi minha primeira crise de ansiedade no trabalho, assim, perto de pessoas, né, porque eu tive uma fraca, né, num episódio aí, assim que eu entrei, mas eu fui logo pro banheiro, mas eu não cheguei a ter uma crise de ansiedade muito forte, né, mas nesse dia eu vi que ela tava vindo e eu tava, né, na minha área de atendimento e eu fui pra cozinha, eu coloquei 3 saquinhos de chá de camomila pra fazer na água e eu tomei ali o chá, só que aí quando eu tava tomando foi vindo, sabe, uma sensação muito ruim, aí eu fui e chorei, né, e tinham 2 pessoas na cozinha e elas me acolheram ali, foram bem solícitas também e falou que não tinha problema nenhum e tal. E aí eu fiquei também uns 10 minutos ali e passou, né? Mas eu ainda tava meio agitada. E em casa também eu só melhorei, assim, fiquei melhor depois que eu chorei também. Então sempre que eu tô muito ansiosa e vem aquela angústia, parece uma angústia, né? E aquela pressão no peito pra chorar, aí eu deixo o choro vir mesmo, porque eu sei que depois ali vai aliviar um pouco, né? E lá no trabalho eu não tinha medicação, né? Porque eu não posso tomar Rivotril no trabalho, senão eu não vou trabalhar, né? Porque me dá sono. Só que o chá de camomila me ajudou muito, mas foram 3 pacotinhos que eu coloquei. Então eu comecei a relaxar e tal, e quando eu cheguei lá pra trabalhar eu já tava tranquila. Eu tentei me distrair, né, conversando com o pessoal e trabalhando também, me entretendo no trabalho. E aí eu fiquei de boa, né? Só que comecei a ficar preocupada, né? Então na mesma semana eu tive terapia. E eu falei com a minha psicóloga que eu tava com medo de falar isso pro psiquiatra e ele não querer descontinuar a medicação, né? Porque, poxa, uma semana antes de eu ter a consulta, eu tive esse episódio, aí a gente ela falou, não, você tem que falar porque, né, você não pode tirar o remédio assim se você não tá legal.
né? Se ele achar que você não tá legal. E teve outro agravantezinho, né? Que eu não tinha motivo na minha cabeça pra eu ter tido crise de ansiedade, né? Eu busquei tudo que aconteceu na semana e eu não conseguia ver nada de gatilho. Então, na terapia, por isso que a terapia é muito bom, gente. Na terapia, a gente começou a ficar, a gente ficou uns 40 minutos da terapia conversando sobre as coisas que aconteceram, ela tentando puxar daqui, puxar dali, até que identificamos o que foi o gatilho e foi relacionado ao meu antigo trabalho, né? Mas uma coisa que eu não sabia ainda que tava, né, para ser tratada dentro de mim, mas que eu já tô até trabalhando nisso já. E eu identifiquei, e foi muito bom ter conseguido identificar e, né, saber como lidar com isso agora. Então eu já comecei a lidar com isso, nós tivemos até uma outra sessão de terapia, a gente já tá lidando com isso também, e eu não tive mais episódios de ansiedade. E eu fui no psiquiatra na segunda-feira, né? Eu cheguei lá e eu falei pra ele, ele me perguntou, como é que você tá? Ele sempre pergunta, né, como é que você tá? Como é que tem andado as coisas? Eu falei, tava tudo bem até acontecer isso aqui. Aí eu falei pra ele dos episódios da crise de ansiedade e falei pra ele também que a terapeuta me ajudou a identificar o motivo e tal. Eu tava até com medo de falar com ele, porque ele não ia querer parar a medicação e tal. Aí ele falou, não, nós não vamos parar a medicação. Não tem condição da gente interromper a medicação agora, sendo que você teve esse episódio. Porque essa crise pode te levar a ter uma recaída. Então, se você tá com coisas pra tratar ainda, né, se a terapeuta identificou isso, você precisa do auxílio do medicamento, porque você também tá trabalhando, então, né, vamos deixar como está, se está estável, né? Vamos deixar como está. Ele falou, a medicação, você tem um mínimo de 1 ano de tratamento, mas você pode prolongar aí por 2, 3 anos, se for necessário. Então ele falou que é de acordo com o desenvolvimento do paciente, né? Então eu fiquei chateada, mas não fiquei triste, né? Eu fiquei chateada porque eu queria, sei lá, você fica, eu vou ficar tomando remédio por mais quanto tempo? Mas não fica ansioso. Se você tá ansiosa aí ou chateada porque tá tomando muitos anos de medicamento, tem que ser assim, né? É muito melhor a gente tá tomando a medicação e tá estável e conseguir fazer as coisas, né? Conseguir até tratar de situações na terapia, internamente, e a gente ficar descontrolado emocionalmente, né? Porque a depressão, ela faz esse descontrole na nossa cabeça e a gente não consegue pensar direito, não consegue tratar nada, né? Então, o médico, ele tem o preparo, né? Ele tem o conhecimento para tratar a gente e a gente vai de acordo com o que o médico diz. Saí de lá com mais uma receita de Desdul e ele pediu para eu voltar no final de maio para ver como que eu tô. Então, desde esse dia, eu não tive mais crise de ansiedade e estou tratando essa questãozinha que estava na minha cabeça. E uma coisa interessante que eu descobri, isso estava no meu subconsciente, eu não estava nem pensando nisso e mesmo assim eu tive crise de ansiedade por algo que tinha acontecido na semana anterior, né? Então, não tive crise de ansiedade no dia, na hora que aconteceu, e eu fui ter crise de ansiedade inconscientemente depois, né? E foi uma crise forte, mas é algo muito importante ainda a ser tratado. Ela falou que o nosso corpo fala pra gente que tem alguma coisa que não tá legal. Então, essas crises de ansiedade é tipo uma demonstração, olha, vamos cuidar disso aqui, né? Vamos tratar aquilo ali. Mas aí também você precisa ter um auxílio de alguém pra te ajudar a chegar a essa conclusão, né? Do que foi o gatilho pra você ter a crise de ansiedade. Enfim, espero que esse vídeo tenha ajudado a vocês. E se você tá em tratamento ou tá com dúvidas sobre o tratamento, né, se faz ou não, se toma remédio ou não, tem vídeo aqui no canal falando sobre a minha história aí com a depressão, os remédios, né, desde o início do tratamento. Dá uma olhadinha nos vídeos anteriores também. Tem uns vídeos de reflexão e autoconhecimento bem bacanas também. Eu tô compartilhando aí a minha experiência com vocês. Eu espero que tudo isso possa ajudar vocês de alguma forma. Obrigada por assistir esse vídeo até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.